Confira uma entrevista exclusiva com Emerson Leão sobre sua carreira como jogador de futebol, como treinador, algumas curiosidades. Eu queria voltar um pouquinho no tempo. Em 2009, 2010 e agora em 2011 eu cobri as festas de veteranos do Palmeiras. Sim. E você tem uma história muito bonita como jogador, também como treinador do Palmeiras. E eu encontrei o Ronaldo Drummond, o autor do gol da final de 74, sim. E o Ronaldo deu uma entrevista para mim, muito simpático, por sinal, falando a respeito do gol. Ele falou, bom, eu fiz aquele gol, Marcos, e fui para comemorar aquele silêncio, né, no Morumbi, por conta da presença da torcida do Corinthians, que era maior. Eu te pergunto o seguinte, Leão, com toda a tua experiência que você tem, né, hoje, olhando para, revivendo, relembrando aquele jogo, o peso era muito difícil para o Corinthians, por exemplo, vencer aquele jogo. Em termos de equilíbrio técnico, as duas equipes até tinham uma semelhança, não é isso, Leão? Eu acho que era difícil para o Corinthians vencer, não pelo peso. Se nós considerarmos o peso da torcida do adversário era de 90 para 10 Mas dentro do Morumbi. Títulos, né? A falta de títulos, né? De 90 para 10. Agora, o mais importante disso tudo é que ela jogava com uma grande equipe, contra uma grande equipe, que era o Palmeiras, e tinha consciência de que era possível. Eu só achei um pouco diferente quando o Palmeiras fez 1-0, que nós esperávamos um Corinthians como ele sempre foi, vibrante, lutador, aguerrido. E isso não ocorreu. Não ocorreu não pelo Corinthians, mas sim pela maneira que nós jogamos. Nós barramos o Corinthians no campo dele. E através disso ficou mais fácil. Outra coisa, Leão, uma das características mais importantes tuas como goleiro, né, e hoje observando o futebol, era a reposição de bola com a mão. Você colocava, lançava a bola, passava do meio de campo no pé do teu jogador. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que você teve, além, é claro, de um grande goleiro embaixo das traves, mas essa característica. Agora, só era possível fazer isso porque quando, por exemplo, tinha um escanteio, você não era aquele goleiro que dava o soquinho na bola, mas o goleiro que encaixava a bola. E eu tenho percebido ultimamente que os goleiros, em geral, dão aquele murro na bola e às vezes até armam a possibilidade do atacante adversário fazer o gol no teu contrapé. Por que os goleiros dão esse soco na bola, não defendem mais? A bola ficou ruim, está mais difícil pegar, segurar, Leão? Por incrível que pareça, a sua observação é perfeita. Se você observou o treino de hoje coletivo, eu parei e chamei a atenção no goleiro. Eu não sei porquê. Eu também tenho visto isso. De uns 4, 5 anos para cá, os goleiros brasileiros acharam que só socar era o certo. E eu não concordo com isso. Quando você tem que socar, é quando você tem uma indecisão, quando você participa com mais elementos. Quando você participa sozinho da bola, você não precisa socar a bola, certo? E aí você repõe com mais rapidez e num contra-ataque muito bom. Então é isso que eu vou começar a passar, e já passei hoje. Quando eu assisti a primeira vez que isso ocorreu, eu chamei a atenção. Agora, nós temos que conversar com os treinadores de goleiro, para ver se isso é a orientação deles, né? Aí o goleiro não tem culpa. Outra coisa, mais duas questõezinhas só pra gente encerrar. Entre 70 e 86, foram 5 Copas do Mundo, você só deixou de participar em 82, que é o meu modo de entender, era o momento que você estava no topo da tua carreira, com maturidade. No meu modo de entender também. Também, né? Dessas 5 Copas do Mundo, né, essa ausência de 82, realmente você entende que aquele era o momento mais importante para você? E como você analisa a seleção de 82 sem você? Olha, em 82, eu não estava nem um pouco preocupado em relação à seleção, porque eu era o capitão da equipe, era o titular, o treinador me tinha como homem de confiança, aí saiu o Parreira, entrou um novo treinador. Por incrível que pareça, a primeira convocação ele não pôs o meu nome, mas disse, não preciso olhar o Leão, porque nós já estamos cansados de saber o que ele é possível. Então, quando for uma competição oficial, ele estará presente. Apareceu 2 oficiais, eu não apareci na lista. Surpresa para mim, decepção para muitos. Não desisti. 4 anos depois, o mesmo treinador, o mesmo goleiro, e aí veio a convocação com 37 para 38 para ficar no banco. Eu acho que teve 2 erros aí. A não convocação de 82 e a convocação de 86. Se ela tivesse que existir, seria para titularidade. Mas temos que respeitar a opinião do treinador. Continuei minha vida e não desisti.
mais uma questãozinha. Eu imaginei quando você fosse assumir a seleção brasileira como treinador, eu imaginava assim, o Leão vai ficar muito tempo, vai pelo menos dirigir o Brasil por uma Copa do Mundo. Isso não aconteceu. Ficou mais frustração, mágoa? O que aconteceu? Como você pensa a respeito disso hoje? Eu pensava na seleção, no futebol, com saudosismo, com paixão, e percebi que eu estava errado. Não era isso que eles queriam. Eles queriam outra coisa, e essa outra coisa eu não sei dar. Aquele menino que chegou do interior de São Paulo para o Palmeiras, você imaginava que essa seria a carreira que você sonhava com isso? Qual o sonho que você tinha e o que você deixou de conseguir, se é que você deixou de conseguir alguma coisa? Duas coisas que eu estou fazendo, que fiz, eu não sonhava. Ser um atleta profissional de grande porte e ser um treinador de grande porte. Eu não escolhi. O mundo que me ofereceu. Eu sou um produto do meio. Eu sou filho do futebol. Tenho 47 anos de profissão e vou parar com 50.